segura no choro para conseguir falar. Aleluia! Esses dias aqui já é real em nosso meio, já podemos sentir o seu carinho nessa noite. E eu peço aos irmãos que aí no seu lugar mesmo vai intercedendo para Deus usar minha boca para continuar falando. Então, vou estar fazendo a leitura bíblica aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo. Abençoa a Deus, a tua filha, Pai. Marcos 4, verso 25. Que era cheio de amém. Que era cheio de misericórdia. Misericórdia. Eu tenho o costume de falar isso que em todas as pregações, na hora da leitura, porque eu gosto dos irmãos acompanhando todos juntos, apesar de que hoje vai complicar um pouquinho que a minha Bíblia, a versão dela é diferente, mas a palavra do Senhor é a mesma, amém? Teremos. E naquele dia, já de tardezinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco que Jesus estava
porém ele conseguia quebrar as correntes. Passava dias e noites nos montes e entre túmulos, gritando e se ferindo com pedras. Aqui a gente observa que ia ser um grande desafio ao olhar humano, porque a gente, muitas vezes a gente fala, Senhor, me usa, mas Jesus vai lá e repreende o demônio da pessoa. Você só olha quando vê a pessoa manifestando, já bate aquele dedo. Tô errada? Falo por experiência própria, viu? Mas, então aquilo ia ser um grande desafio ao olhar humano, porque é um homem que consegue quebrar corrente, sem nada, sem nada, simplesmente falando, quem tem coragem de chegar perto? Eu falava, Jesus, eu quero ser usada pelo Senhor, mas aí deixa outra pessoa, eu não quero não. Meus irmãos, eu vou pedir só para os irmãos se encerrarem, porque quem convive comigo sabe que eu sou bem calhona, e às vezes eu isso um pouco também na pregação. Então, isso ia ser um grande desafio. E eu estava estudando e reparando que toda aquela tempestade já era também um certo preparamento porque eles iam encontrar do outro lado. E é por isso, irmãos, que a gente deve aprender também a reclamar, porque cada tempestade é um preparamento para a próxima. Se hoje a paz ajudada, talvez amanhã uma pessoa endemoniada que consiga quebrar a corrente. E por aí vai. Só vai aumentando os desafios, só vai ficando cada vez mais difícil. Porém, cada prova é preparamento para o que vem. E vai chegar uma hora que não vai ser mais preparamento para outra prova, mas preparamento para o galardão que o Senhor está preparando para nós. Vai ser preparamento para a vida que o Senhor está nos aguardando lá no céu. Aleluia! Quando Jesus ele chega e se depara com aquele homem, é porque ele tinha contato com a morte, porque a pessoa que vive e mora em meio de túmulo tem contato com morte. E endemoniado, possuído. E quando aquele homem vê Jesus, ele corre e vai de joelhos. Jesus, filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço que não me castigue. E aqui eu observo mais uma vez a grandeza do poder de Deus. Porque aquele homem não precisou nem ouvir a voz do Senhor para cair de joelho pedindo misericórdia. Aqui nós podemos observar mais uma vez que a gente imagina que o poder de Deus é grande, mas a gente não consegue nem medir a grandeza do poder dele. E quando Jesus pergunta como é que você se chama, o homem responde, meu nome é multidão, porque somos muitos. E naquele momento Jesus repreendeu aqueles demônios que foram embora. Na continuação do texto a gente observa que aqueles demônios vão entrar no corpo de porcos que estavam ali perto e eles se atiram no mar. E por quê? Se uma pessoa se atira em um lugar fundo, porque nenhuma pessoa que sabe nadar vai conseguir nadar por tanto tempo na vez sem se cansar, sem se contagiar. Então, quando a pessoa se joga num lugar fundo que não dê para se nadar, é um ato considerado suicídio. Então, aqueles demônios, eles não resistiram ao poder de Jesus, eles correram imediatamente para se suicidar. E aqui eu fecho dizendo para ver qual é o poder do meu Deus. Se Jesus ele foi capaz de acalmar aquela tempestade imediatamente e foi capaz de simplesmente com uma palavra fazer demônios se suicidarem, imagina o que ele não faz na tua vida. Imagina o que o Senhor não faz para te abençoar e para te dar vitória. Amém, irmãos? Eu vou encerrar porque a hora não espera, eu costumo ficar com ela hoje desviada. Eu vou pedir apenas que os irmãos continuem orando pela minha vida, continuem orando pela minha mãe. Quero agradecer primeiramente a Deus por me conceder, porque sem Ele não posso fazer nada. Agradecer ao presidente do Estado, Sebastião Pedro, a Nina Natália também pelo convite e confiança. Agradecer ao Mar de veio acompanhar a Thalia e me acompanhar também. Que Deus abençoe cada um de vocês. E minha vizinha, né? A minha mulher de oração está sempre comigo, intercedendo pela minha vida. E é isso, meus irmãos. Continue orando por mim, continue orando